Estamos hoje, nesse domingo, estudando uma lição que fala assim: ainda não é o fim. O autor desta lição é o pastor Washington Roberto do Nascimento, uma das pessoas uma das melhores autoridades do grego e no Novo Testamento. O pastor Washington foi pastor da primeira igreja batista em Barra Mansa. É uma pessoa com a cultura muito vasta, um conhecimento profundo do Novo Testamento, e esta lição ela vem muito muito bem para esse tempo que estamos vivendo, quando as pessoas confundem e se apavoram e pensam: o tempo, Jesus está voltando, e quando a própria palavra diz que nós não temos autoridade para dizer que ele está voltando, para nós olharmos os sinais e prosseguirmos a nossa caminhada cristã. Mas a gente se apavora e às vezes a gente começa a interpretar erroneamente as questões referentes à volta do Senhor Jesus. Nessa semana também, dentro dessa pandemia que está destruindo famílias e muita gente nesse país, já são 100 mil pessoas no Brasil mortas nessa pandemia, nós tivemos a perda do pastor Ofir Pereira de Barros Filho. Alguém que marcou profundamente a minha vida em particular e que marcou a vida da Igreja Batista Central. Um homem muito culto, talvez a pessoa mais inteligente que eu já conheci e que deixou-nos com muita saudade. Tomado pela doença do coronavírus, depois por uma trombose, em uma operação urgente por causa da trombose, que ele não resistiu. E aí, nós, ao estudarmos esta lição, eu me recordei particularmente da vida do pastor Washington e da vida do pastor Ofir. Ambos são meus amigos, colegas de ministério. Ofir muito mais chegado a mim, porque ficou mais tempo aqui conosco em nossa região. E o que a gente quer falar essa semana? Nós vamos fundamentar no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Neste texto, o Senhor Jesus, não Paulo, mas o Senhor Jesus, ele vai falar com os discípulos que estavam ali mostrando: Senhor, olha que templo, olha que coisa linda esse templo. E não era o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído. Era outro templo reconstruído lá no período persa, no final do tempo da Idade Antiga para a Idade Moderna, lá no calendário cristão, antes de Cristo. E esse templo era lindíssimo. E o Senhor Jesus olha para aqueles discípulos que estavam encantados com o templo e disse: olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai não, isso aqui vai ser tudo destruído. O que o Senhor Jesus queria falar com eles a respeito de um acontecimento que Jesus estava tendo uma voz profética para predizer: vai acontecer, como aconteceu realmente no ano 70 da era de Cristo. O que ele queria dizer? Que nós, muitas vezes, temos a tendência de idolatrar o templo, a liturgia, os ritos, e nos esquecermos de ter um compromisso real com a graça salvadora de Jesus. É muito bonito ir num templo lindo, belíssimo, mas templo lindo não leva ninguém para o céu, não. A liturgia linda não leva ninguém para o céu, não. Os ritos e os costumes não levam ninguém para o céu, não. O que leva alguém para o céu é ter a certeza absoluta da salvação. E aí, Jesus já falou assim: olha, eu vou mostrar para vocês alguns sinais da minha volta, da minha vinda. Olha, mas não marquem tempo não. Só fiquem atentos, alertas para os sinais que eu vou dar. Mas como Deus tem um tempo diferente do nosso tempo, um dia e 1000 anos, para Deus é a mesma coisa. Então, quando você se referir ao calendário de Deus, se lembre que Deus não está limitado, como nós estamos, a um tempo muito pequeno, de 70, 80 anos a gente morre. Ele é dono do tempo e ele faz do tempo o que ele quiser. Nesse texto, nesta lição, nós temos 4 pontos para abordar. Primeiro, tome cuidado para que ninguém engane vocês. No capítulo 13, no versículo 5, está escrito assim: então disse Jesus: não deixe que ninguém engane vocês. Nós temos hoje os testemunhos de Jeová que não são evangélicos. A gente tem hoje os mormons que não são evangélicos. A gente tem hoje neopentecostais, muitos deles de evangélicos não tem nada. Nós temos hoje o evangelho da prosperidade. Nós temos hoje diversas formas de sermos enganados.
Que ninguém nos engane, que tenhamos firmeza, sabe, de conhecimento bíblico. No final desta lição, o pastor Washington diz que nós precisamos ter maior conhecimento da palavra, e eu digo, nós precisamos orar, que o pastor Washington também fala, meditar, que é diferente de orar, e vigiar, para que nós possamos ter cuidado e termos uma vida digna e estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus. Nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus é muito mais presente. Eu tenho 74 anos. Quantos anos eu tenho de vida? Eu não tenho mais 74. Eu tenho menos 74. E eu tenho o tempo que Deus quiser. Mas o tempo meu está escoando. E eu tenho que estar preparado para quando o Senhor me chamar, eu vou ter um encontro pessoal com Ele. Também aqui, o Senhor Jesus fala, e Marcos coloca, que nós temos que ter cuidado na hora do sofrimento. Estamos sofrendo muito, está morrendo muita gente, vai morrer muita gente. Está vendo, irmãos? Jesus Cristo está voltando, não tarda não. Em 1918, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil vai vir a segunda leva. No mundo também. Não se sabe quantas pessoas vão morrer, mas certamente um número significativo de pessoas e de famílias vão sofrer, vão passar pelo sofrimento. A Bíblia fala, o Senhor disse, no mundo tereis aflições. Isso faz parte de nossa convivência neste mundo. E isso não é o fim. Não está marcado. Jesus vai voltar. Ele vai voltar no tempo dele. Também, nesse texto, nós temos outra coisa que precisamos aprender. Nós precisamos ler mais a palavra. Nós precisamos ouvir menos os ventos de doutrina. Hoje, uma boa parte de nós, crentes em Cristo, somos ouvintes, igrejeiros de uma série de pregadores que falam, por exemplo, ouvir o Chapelão, ouvir outros iguais, o Bispo Macedo. O sujeito fala com a voz mansa, o Chapelão fala de um montão de curas e a gente se impressiona. Isso pode ser falsos profetas que estão aí nos enganando e nos precipitando para um abismo espiritual distante do que é a real convivência com o Senhor. Tenham cuidado. Aí o Senhor Jesus já falar no versículos 28 e 29, ele vai dizer assim, ora, esta é a lição tirada de uma figueira. Quando os brotos dela ficam macios e as folhas começam a crescer, vocês sabem que o verão está próximo. E quando vocês virem estas coisas, pode estar certos de que está muito próximo o tempo da minha volta. Aí o Senhor Jesus fala, essa geração não passará. Não passará de quê? Essa geração vai ver a destruição do templo. Jesus não estava dizendo que vai voltar, eu vou voltar dentro dos próximos 25 anos. Mas Jesus estava dizendo assim, olha, esta geração virá que o orgulho deste povo, que é o templo de Jerusalém, vai ser destruído. Completamente destruído. E que esse orgulho tem que ser varrido, porque nós não somos salvos pelo templo, nós somos salvos pela graça de Cristo. Precisamos tomar cuidado, orar mais e vigiar mais. Lá o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele tem alguma coisa muito interessante que eu deixei aqui marcado e eu quero colocar com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim, aqui diz assim, só um pouquinho, e o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm, por meio de suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Quais são as necessidades que o nosso Deus quer nos suprir? É necessidade espiritual, é de paz interior, não é de bens. Se bens trouxesse paz interior, rico não se suicidaria, rico não se drogaria, rico não se tornaria ébrio, rico não teria uma vida infeliz. Não, nós podemos ter dinheiro, podemos ter posse, podemos possuir isso, mas isso não significa nada, até porque fica tudo aqui. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos ter cuidado?
nós precisamos orar mais, nós precisamos vigiar mais, nós precisamos estar atentos à palavra, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Agora veja, o que vai acontecer daqui por diante? O que fazer? Primeiramente, é muito bom ir ao templo. A Igreja Central tem um templo lindo. É muito bom ter liturgia. A Igreja Central tem uma liturgia muito linda. Tem cânticos diversos, lindos, cânticos lindos. Que mais? O calendário religioso da Central é cheio de atividades, mas isso aí, irmãos, não leva ninguém para o céu. Pode se transformar só num ativismo, só numa religiosidade. Isso é bom? Claro que é. Quando você vai lá no templo e você se assenta no templo, quando você ouve a liturgia, e eu gosto muito de liturgia, eu gosto de um templo organizado, um culto organizado, e isso me traz uma satisfação interior, mas isso não me leva para o céu. As atividades da igreja, você pode participar de todas, mas elas não vão te levar para o céu. Você cumpre e as faz porque você tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, que lavou os seus pecados. E aí você sente alegria em estar louvando, cultuando ao Senhor. Cuidado com seitas falsas e doutrinas falsas que estão por aí, explodindo. A televisão está cheia delas. Cheio delas. A nossa cidade está cheia de templos falsos. Cuidado. Cuidado com falsas doutrinas. Aí, finalmente, eu quero dizer para vocês algo que nós precisamos olhar. Não é o fim, mas eu preciso testemunhar de que eu tenho crença absoluta de que Jesus vai voltar. Maranata, Senhor Jesus. Ele vai voltar. Quando? Eu não sei. O que eu tenho que fazer agora? Viver uma vida digna perante o Senhor. Eu tenho que dar testemunho que meu caráter, meus usos, meus costumes, meu linguajar são testemunhas de que eu fui lavado pelo sangue de Cristo. Você xinga palavrão? Então você está apenas enganando que é religioso. Você fala mal dos outros? Está só enganando. Você não é religioso, você é religioso. Não é nada disso. É nós chegarmos aqui nessa igreja e encontrarmos gente das mais diferentes origens, dos mais diferentes conteúdos socioeconômicos, intelectuais, e sermos todos irmãos, todos iguais, todos servos do Senhor Jesus. E aí nós estamos preparados. O dia que o Senhor vier, certamente há de buscar a sua igreja e nós estaremos entre eles. Que a graça e a paz do Senhor fique com vocês. Esta é uma lição que nos traz advertências muito boas para a nossa vida. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouco do que o pastor Washington colocou em nossa revista. Deus abençoe vocês com a graça e a paz do Senhor.